facto, Sónia, aqui ao meu lado. Olá, bom dia, Catarina. Olá, Jorge, bom dia. Dúvidas existem sempre, desde o momento em que nascemos até que deixamos esta dimensão. Mas há, com certeza, um choque, que é a de abandonarmos um regime onde os horários e os compromissos estão um bocadinho postos de parte para voltarmos outra vez a disciplinar a vida, não é? Exatamente, à rotina do trabalho. E estamos a início de setembro, portanto estamos mesmo na fase em que a maioria de nós volta ao trabalho e, no fundo, volta às rotinas, não é? Isto às vezes causa aqui alguns desconfortos, não é? É sempre difícil. Vimos deste registro mais descontraído, sem horários, não é? Sem rotinas, no fundo. Certo. E entrarmos outra vez nesta rotina às vezes é difícil. E pode causar sobressaltos, não é? Pode causar desmotivação, por exemplo, não é? Aqui há alguns sentimentos de angústia, mas há uma coisa também que aquela família referia, e bem, nós precisamos de alguma forma também de voltar à rotina, nós precisamos da rotina no nosso dia-a-dia, não é? Senão nós vivíamos em permanente estado de desorganização, portanto, alguma rotina também nos faz falta. Portanto, uma folha de Excel? Ou não, se calhar não é preciso chegar a tanto, tanto, não é? Jorge, se calhar também não é preciso tanto, mas pronto, alguma disciplina de uma organização faz-nos falta. Sim, há quem ponha no frigorífico, não é? É. Com certeza, um Calendário de horário, um atividades. calendário, Sim, exatamente. sim. Pronto, às vezes para famílias, lá está, com outras necessidades. E estava a dizer, que esta família que nós temos aqui, né? Se calhar organizar a vida Ajuda, diária de 4 não é? filhos, se calhar ajuda-nos, não é? Sim, devemos reorganizar os nossos hábitos um dia, uma semana antes? Quanto Sim, tempo antes? isso é uma coisa que eu acho que é importante, né? Às vezes as pessoas perguntam-nos como Até é que com o se devem... sono e tudo, Até com não é? o sono, exatamente. Sim, é mesmo isto. Ou seja, às vezes há a tendência, imagino que começamos a trabalhar à segunda-feira, de voltar ao domingo, no limite, né, para as nossas rotinas. Red light! Exatamente. Sim. Ou seja, eu aconselho sempre, voltem um dia ou dois antes para reorganizar, não é? Quem tem filhos, reorganizar os sonos dos miúdos, os nossos próprios sonos, a alimentação, não é? Ou seja, desfazer as malas também é preciso, É não é? verdade, sim, dá trabalho, pois dá. Dá trabalho reorganizar a casa, ó, Jorge. E depois, sim, mais calmamente, não é? Voltarmos ao trabalho. As crianças estão a voltar à escola, não tarda, algumas, as mais pequeninas já, inclusivamente, já começaram a ir, mas para aquelas que têm assim um bocadinho mais disciplina, a partir do primeiro ano, os pais devem ir mais cedo para o primeiro dia de aulas, para que o embate não seja assim tão forte? Sim, eu acho que é irmos mais cedo, é fazermos as coisas com calma, com tempo, não é? Seja levar os miúdos à escola, seja nós próprios irmos para os nossos trabalhos, não é? Chegarmos com calma, chegarmos cedo, para não entrarmos logo numa agitação e numa correria, não é? Que depois é isso que nos gera ansiedade e stress, não é? Portanto, calmamente, fazermos as coisas com tempo, isto pode ajudar. Sim, mas nós temos agora a tendência muito para afastarmos as crianças dos problemas. Porque achamos que problemas já são suficientes para nós e que as crianças têm de brincar, têm de fazer tudo aquilo que lhes dá prazer. Não, mas não é isso que elas vão encontrar, não, não Jorge, é? porque essa não é a realidade da vida, não é o mundo, não é? E nós encontramos hoje em dia crianças, adolescentes, jovens adultos, não é? Quando dizemos jovens adultos, falamos aqui nas faixas etárias de 18, 20 anos, não é? Certo. Muito impreparados, com um grande grau de imaturidade, não é? E com baixa tolerância à frustração. Não é? Ou seja, perante a adversidade, perante uma coisa que não corre de acordo com aquilo que eles querem ou esperam, não é? Isto muitas vezes é gerador de angústia, de sofrimento, inclusivamente, não é? Portanto, não porque eles o queiram sentir, eles sentem é pela impreparação que vão sentindo, não é? Ou que vão tendo ao longo do seu desenvolvimento. Temos incidido a nossa conversa nas crianças e nos jovens, mas os pais também estão sujeitos a uma alteração de hábitos e de comportamentos, não é? Certo. Também eles devem preparar-se. Exatamente. E há aqui uma coisa que é importante nós também frisarmos, Jorge. Ser pai e ser mãe atualmente é um grande desafio. As exigências são muitas, não é? E quando eu digo exigências, aquelas que nós impomos a nós próprios, não é? Do que é que nós queremos ou devemos ser enquanto pais, não é? Ambicionamos uma parentalidade quase perfeita, não é? E isto não existe, não é? Os pais falham, os pais erram. Os miúdos também têm que aprender que a vida, não é? Portanto, tem falhas e tem erros, mas de facto nós estamos num período onde a parentalidade é muito exigente e que nos traz muitos desafios. Vamos agora aqui introduzir um outro tema sobre o qual eu tenho tido várias conversas até com alguns amigos. Devemos tirar as férias repartidas ou devemos acumular o máximo de dias possível para que sintamos de facto que estamos de férias? Exato.
É assim, não há aqui um padrão que encaixe em toda a gente, não é? É preciso é que cada pessoa perceba como é que se sente melhor. Se calhar termos vários períodos ao longo do ano pode ser útil, não é? Para irmos fazendo pequenos momentos de desligar. Sim. Agora, há aqui um período, pelo menos de 15 dias, que eu acho que seria útil, não é? Este fazermos pelo menos no mínimo. No mínimo, sim, exatamente. Reservarmos alguns dias pontualmente ao longo do ano para irmos desligando, para irmos descansando, não é? Mas depois haver aqui um período em que efetivamente conseguimos desligar, conseguimos sair. E quando digo sair, não digo sair para fora, mas também pode ser, não é? Mas pode não ser, não é? Pode não ser, não é? Estar em casa de férias também é maravilhoso, Jorge. Calmamente. Antes do Covid, toda a gente se queixava que não tinha tempo para estar em casa. Exato, exato. Não era? Nós desfrutamos pouco das nossas casas, Jorge, não é? Portanto, passamos... Foi, não foi? Tempo... E que não tínhamos tempo para estar com a família, não foi? Certo. Foi. Mas depois também nos cansamos dela. Não é? A determinada altura. Aconteceu com algumas pessoas, umas ou outras, não é? Bastantes. Sim, bastantes mesmo. Bastantes mesmo. As pessoas já pediam férias da família. Sim, Pronto. sim. Bom, mas as férias têm que estar um bocadinho à medida também, no caso de um seio familiar como este, também dependente do calendário escolar, não é? E às vezes aqui, não é? Quando há filhos pequenos, não é? Esta coisa do repartir férias torna-se mais difícil, não é? Porque às vezes é preciso condensá-las, não é? Nestes períodos em que os miúdos não podem ir para a escola, não é? Não estão de férias, portanto os pais têm que ficar em casa a tomar conta, não é? Para terminar, e porque também foi tema sujeito à análise na conversa pretérita, as crianças estão excessivamente ocupadas? Eu há bocadinho estava a ouvir ali a Sofia falar disso e eu estava aqui, não é, aqui atrás a pensar, é exatamente isto. As crianças estão muito ocupadas. Há um fenómeno que nós tínhamos antigamente e que hoje temos pouco, não é? Que era sairmos cedo da escola, irmos para casa, fazer coisas, brincar, lanchar, estar com os pais ou com um tio ou com um primo. Pronto, na altura em que se brincava ainda na rua também, sim, não é? Sim. Hoje em dia nós não temos isto. Nós temos efetivamente crianças com uma agenda preenchidíssima, não é? Não têm sequer tempo para estar tranquilos em casa, seja com os pais ou seja com um colega, um primo, que seja, não é? Porque vivemos nisto, a saltar de atividade em atividade. Portanto, eu sou muito apologista de 1 ou 2 atividades, não mais. Permitam que as crianças estejam em casa e até participem em algumas atividades domésticas, preparar o jantar, portanto, é saudável. E quanto mais próximo da escola ou de casa, melhor, sim, para os pais não andarem numa correria. Que nem motoristas de qualquer porque plataforma isso também acontece, de Jorge, porque isso também acontece. Os É, pais não é? motoristas e depois levam o filho à atividade e ficam no carro 1 hora à espera que ele saia para levar para casa. E às tantas perdemos aqui o efeito positivo que nós queríamos adquirir com esta atividade, perde-se, não é, com o dano que é causado na rotina familiar. E pais sem vida, não é? E pais sem vida pais também. com vida para filhos única e exclusivamente. Pais motoristas, gostei da expressão. Gosta? Gosto. Catarina Lucas, muito obrigado por aqui ter estado Obrigado, connosco. eu. Família!